né, aleluia, e tá, né, então eu estou aqui, para a honra e a glória do nome do Senhor, né, aleluia, independente, né, de quem está na casa e quem não está, porque quando nós, aleluia, entramos pelas portas do Senhor, o Senhor, ele já está, aleluia, de braços abertos para poder, aleluia, te receber, aleluia, irmão, eu posso ficar aqui para poder, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus, né? Foi dado o tema, né, que está lá em aleluia, Juízes, capítulo 4. Aleluia, mas antes disso, né? Aleluia, né, Senhor, eu quero já agradecer. Eu sei que a tua filha já orou. Meu Deus, mas muito obrigado, Pai, aleluia, por tudo. Pai, aleluia, que eu creio que o Senhor já fizeste, Pai. Que só de sairmos de nossa casa, Pai, já foi um milagre, Pai, muito grande. Meu Pai, só de entrarmos pela tua porta, já, aleluia, já cremos que o Senhor já nos contemplou, Pai. A cada vida, Pai, que aqui se faz presente. Pai, a cada um, Pai, dos teus filhos, Pai, as crianças, Senhor, nesse lugar, Senhor. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus, aleluia. Né? Aleluia, capítulo 4, né? Juízes, capítulo 4. Aleluia. Vai nos dizer, né? Servidão sobre Jabi, rei de Canaã. Porém, aleluia, porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Elde, aleluia, né? Versículo 2, aleluia, e vendeu-os o Senhor em mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Ezó, e Cícera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Herotes, 2 gentios. Aleluia, versículo 3, né? Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto ele, aleluia, tinha 900 carros de ferro, aleluia, e 20 anos oprimia os filhos de Israel, aleluia, violentamente, aleluia, né? Já podemos entender aqui. E aqui, aleluia, nós já começamos, né, na palavra do Senhor, né? Aleluia, né? A Bíblia vai dizer, aleluia, que aquele povo era um povo escravo, aleluia, um povo que foi cativo, um povo que foi oprimido, né? Aleluia, veio o primeiro rei e oprimir naquele povo. Veio o segundo rei, aleluia, e oprimir naquele povo. E aí, aleluia, ia passando, né? Como hoje, em geração em geração. E era um povo que vivia cativo. Um povo, aleluia, que eles viveram durante, aleluia, muito tempo na escravidão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E agora se levanta o primeiro juiz, agora vai se levantar o segundo juiz, aleluia, se levanta o terceiro, vai se levantando o quarto. Aleluia, eu estava estudando, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, né, aproximadamente 14 juízes, igreja. Louvado seja o nome do Senhor, até começar a trajetória, aleluia, de Débora. Aleluia, até começar a trajetória de Débora. Então nós podemos ver, aleluia, que na manhã desse dia, aleluia, não é diferente. Aleluia, um povo que era oprimido, um povo, aleluia, que estava, aleluia, sendo castigado, um povo que plantava, aleluia, e via os cananeus, vinha outros, aleluia, e pegava toda a plantação, o qual, aleluia, o povo de Israel, eles plantavam. E muitas das vezes é assim, né, igreja? Aleluia, né? Aí a Bíblia vai dizer todas as vezes que, né, aleluia, o povo de Israel plantava, vinha ali outros e pegava a colheita, aleluia, dos servos do Senhor. Todas as vezes, aleluia, né, que eles iam ali, plantava, vinha ali, aleluia, os cananeus, pegava, aleluia, as plantações dos filhos de Israel. Por quê? Porque os filhos de Israel, eles estavam com o coração endurecido. Eles, aleluia, né? Muitas das vezes, aleluia, é hoje.
é no nosso meio, é na nossa casa. O povo, eles têm, aleluia, visto sinais e proezas acontecer, mas tem endurecido o coração. E na manhã desse dia, aleluia, né? Aleluia, gente, somos uma vitoriosa, porque já entramos pela porta, aleluia, né? Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, ele já entrou no nosso coração, aleluia. Eu quero te falar na manhã desse dia, que quando você vai passar pela aprovação, ainda que você pode, aleluia, estar plantando, mas o tempo da colheita vai chegar. Aleluia, o tempo vai chegar. Aleluia, o tempo de Deus, ele vai chegar. Aleluia, porque Deus, ele tem preparado um tempo novo. Aleluia, passamos, aleluia, por diversas tribulações, por diversas dificuldades, mas felizes são aqueles que consegue, aleluia, né? Louvado seja o nome do Senhor, passar por tudo e sair no final vitorioso e com vida. Aí eu vou lá, aleluia, né? Aleluia, versículo 4, aleluia, de Débora, que vai nos dizer, aleluia, né? De vez em quando eu dou uma gaguejada, mas os irmãos entendem. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que vai dizer assim, Débora e Baraque, aleluia, liberam-nos. Aleluia, Débora e Baraque libera, aleluia-nos. Aí vai lá, versículo 1. Aleluia, e Débora, mulher, profetiza. Aleluia, mulher profetiza, mulher de Lapitote. Aleluia, julgava a Israel. Aleluia, naquele tempo. Aleluia, e habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela, aleluia, a juízo. Louvado seja Deus. Versículo 6, aleluia, e enviou e chamou a Baraque, filho de Abinom, aleluia, de Naphtali, e disse-lhe, aleluia, porventura, ó Senhor, aleluia, o Senhor Deus de Israel, não deu ordem, dizendo, vai e trai gente, aleluia, ao monte de, aleluia, Tabu, e toma contigo, aleluia, contigo 10.000 homens, aleluia, 2 filhos de Naphtali e 2 filhos de Zebulon, aleluia, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon, a Cícera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com as suas multidões, e a darei na tua mão. Aleluia, não fecha a tua Bíblia, não. Eu separei né, aleluia, na palavra do Senhor, né? E ali o trecho que o Senhor, ele falava ao meu coração. Aleluia, muitas das vezes o adversário, ele tem separado muitas coisas para a minha e para a tua vida. Aleluia, para mim e para a tua vida. Aí agora a trajetória, aleluia, do povo de Deus, ela começa. O povo, ele foi a cativo. A Bíblia vai dizer, aleluia, né? Que veio, aleluia, veio outro e, aleluia, botou ali como cativo, 40 anos. Aleluia, veio outro por 20 anos. Aleluia, o povo de Israel, eles ficaram a cativo. Aleluia, aí a Bíblia fala, aleluia, né? E depois desse tempo, aleluia, agora vem. O Senhor levanta como juíza, profetiza, uma mulher chamada Débora, e ela tinha suas qualidades, como trazendo para o dia de hoje. Eu tenho a minha qualidade, aleluia, além dela estar como uma mulher, aleluia, uma juíza. Em primeiro lugar, ela era chefe, aleluia, de família. Ela era uma dona de casa juntamente com teu esposo. Aleluia, era uma mulher que cuidava da casa. Era uma mulher, aleluia, que estava cuidando, aleluia, dos afazeres. E ela ainda tinha, aleluia, que cuidar daquilo que o Senhor havia botado sobre as tuas mãos. E o que o Senhor estava botando na mão dela? Uma liderança, que não era uma liderança pequena, era ela liderar sobre
Israel. Aleluia, ela teria uma responsabilidade em estar liderando aquele povo em Israel, igreja. E a Bíblia vai nos dizer, aleluia, quanto ponto maravilhoso. Ela foi uma mulher, aleluia, juíza, ela foi profetisa, ela foi uma mulher sábia, aleluia, ela foi uma mulher, aleluia, que quando ela ia aconselhar, ela sabia, aleluia, como ela ia falar, aleluia, com o seu povo. E não era de qualquer maneira que Débora, ela se apresentava para, aleluia, aconselhar o povo de Israel. A diferença entre eu e ela, que às vezes nós queremos chegar de qualquer maneira e, aleluia, liderar de qualquer maneira, falar de qualquer maneira, pois aqui vai dizer que o Senhor, Ele deu uma sabedoria total e tremenda para aquela mulher chamada Débora, aleluia, né? A Bíblia vai dizer que o significado do nome chamado Débora, aleluia, abelha. Nós podemos ver, né, que quando, né, ontem eu estava lá em casa, aleluia, as crianças, estão todo mundo com tosse, aleluia, vou preparar o mel com limão, e eles ficariam em cima do mel. Aí eu posso, né, aleluia, né, imaginar aquele povo em cima de uma mulher que era como se ela tivesse mel, aleluia, né, ela não tinha o mel, aleluia, mas ela tinha sabedoria, aleluia, do alto do céu, o conhecimento, que muitas das vezes, aleluia, o conhecimento, para mim e para a tua vida, significa muita coisa, o conhecimento, aleluia, é o princípio, o meio, aleluia, e o começo de tudo, de toda a sabedoria, porque aleluia, em primeiro lugar, aleluia, a gente vai ter o conhecimento, e depois do conhecimento, a gente vai ter a sabedoria. Então, a sabedoria, igreja, na manhã desse dia, é sabedoria, igreja, aleluia, que o Senhor vai fazer você ficar, aleluia, uma vitoriosa. O Senhor vai fazer você ficar, você ser, aleluia, vitoriosa diante do Senhor. Aleluia, eu posso ver, né, adiantando, aleluia, aleluia, e eu posso ver, né, que quando, aleluia, Débora, que quando o Senhor, Ele chama Débora, aleluia, a Bíblia vai dizer, aleluia, que Débora, aleluia, quando, aleluia, Débora, ela é, aleluia, escolhida para se tornar juíza, aleluia, de Israel, Débora, ela pegou, aleluia, aquela cidade em escassez, aleluia, um povo desobediente, um povo que não obedecia, um povo, aleluia, que não queria nada com nada, aleluia, a Bíblia vai dizer, aleluia, que ela pegou, aleluia, no pior, aleluia, momento. Por que pior momento? Porque ali antes da Débora já havia passado vários juízes. Antes dela, aleluia, já tinha sido várias pessoas. Aleluia, até, aleluia. Oh, alabada subcantaramanai. Antes dela, aleluia, já teve vários ali. Aleluia, e quantos passaram ali que não foram como ela, aleluia. E aleluia, você, quando você perde, louvado seja o nome do Senhor. Quando você perde o prestígio, o respeito, é muito difícil de você, aleluia, conseguir recuperar uma confiança. Aleluia, porque a confiança é como um copo quebrado. O copo, aleluia, ele quebra. Aleluia, você não consegue moldar, aleluia, aquele copo novamente. Então, aleluia, aquela mulher, aleluia, a Bíblia vem falando que ela pegou, aleluia, ali destruído. Imagina pessoas destruídas, igreja. Aleluia, imagina as pessoas destruídas. Aleluia, eu posso contemplar, aleluia, nessa manhã. Aleluia, agora quando, aleluia, o Senhor escolhe Débora. Aleluia, quantos falam que é porque não tinha homem? Não, é porque, aleluia, ela realmente, ela teria que liderar. Aleluia, ela teria que liderar também. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E nós podemos ver na Bíblia que tantas mulheres maravilhosas tiveram um papel maravilhoso sobre a, aleluia, Bíblia. Aleluia, né? E às vezes a gente olha assim, meu Deus. Aí agora, né? Aleluia, um ponto que Deus, ele, aleluia, eu vou te falar.
como Deus, aleluia, ele tem falado. Eu parei no 6, né? Aí vamos lá pro 7. Aleluia, vamos, glória a Deus. E atrairei a ti para o ribeiro de Quizon, a Cícera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com as suas multidão, e o darei na tua mão. Aqui, aleluia, né? O Senhor, aleluia, ele entregou a profecia para Débora, e Débora foi falar com Baraque. Mas quando Débora foi falar com Baraque, aleluia, né? Ele até acreditou, mas ele temeu, porque a Bíblia vai dizer, aleluia, que Baraque, agora Débora fala com ele reúne, aleluia, 10.000 homens. E a Bíblia vai dizer, aleluia, né? Que Cícera reuniu 900, aleluia, homens. Aleluia, né? E seus carros, aleluia, de ferro. Aleluia, ferro vai dizer, aleluia, né? É carro de guerra. É tanque de guerra, louvado seja o nome do Senhor. Então, aleluia, né? Cícera, né? Aleluia, o capitão, ele estava com mais condição do que Baraque. Mas Baraque, ele esqueceu que quem enviou ele foi Deus, que quem mandou ele ir foi o Senhor. Então, muitas das vezes, a gente esquecemos, aleluia, de quem foi que falou comigo e contigo. A gente esquece, igreja, mas chega um determinado momento que o Senhor, ele faz eu e você lembrar, aleluia. Aí ele fala, né? Débora, se você for, eu vou contigo, eu irei. E se você não for, eu também não vou. Aleluia. Como é que é isso? Aleluia. Baraque, homem de guerra, ele também temeu. Ele temeu porque ele era muita adversidade. Era muita adversidade. E agora, trazendo para o dia de hoje, aleluia, o Senhor nunca vai nos deixar sozinhos. Quem é de guerra, o Senhor, aleluia, ele fala na manhã desse dia, Deus, ele nunca nos deixa sozinhos. Deus, ele nunca vai te deixar sozinho. Porque quando você está na guerra, aleluia, Deus, ele está ali contigo. Aleluia, interessante que na guerra você não pode perder o teu foco e nem o teu alvo. Aleluia, eu não preciso, aleluia. Eu não preciso. Eu só preciso, aleluia, que o Senhor, ele entra na minha batalha. Eu não preciso, aleluia, de nada, mas só do Senhor, da presença dele que me basta. E dele está na guerra. Aí agora Baraque vai falar, não, se você for comigo, eu vou contigo. Aí ela vai dizer para ele, Baraque, aleluia, né? O Senhor, ele vai falar, né? Então, porque eu vou ter que ir contigo, aleluia, você vai perder. Aleluia, você vai perder. Aleluia, não totalmente, mas você vai perder, aleluia, para a mão de uma mulher. Aleluia, e quando aleluia, né, Baraque escuta aquilo, creio eu que Baraque achou até que seria pela mão da Débora. Mas não. Aleluia, não foi pelas mãos de Débora que ele perdeu. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando você vê a adversidade na tua frente, aleluia, a primeira coisa que dá vontade de eu e você fazer é correr. É correr, desistir. Eu estou olhando para o problema, aleluia. Meu Deus, eu não vou conseguir vencer esse problema, não. Meu pai, olha aí, pai, aleluia. Eu não vou conseguir, não, porque esse problema, aleluia, está muito grande agora na minha vida. Esse problema está me assolando muito. Aleluia, você imagina trazendo para o dia de hoje. Aleluia, Débora. Aleluia, a Bíblia vai dizer, aleluia, que Débora, aleluia, ela foi como uma mãe da nação de Israel, igreja. Aleluia, né? E a Bíblia fala que era Débora e seu marido, ou seja, eu creio nessa época, né? Aleluia, Débora e seu marido. E ela conseguiu liderar, porque Deus, ele foi com ela.
E às vezes a gente olha as pessoas do nosso lado, né, que sabe mais do que eu e você, achamos que você não vai ser capaz e que eu não vou conseguir. E Deus, ele vai falar contigo, aleluia, né? Aonde está? Aleluia, tudo aquilo que eu te entreguei, tudo aquilo que eu botei nas tuas mãos para você fazer. Aleluia, onde está? Aleluia, e vamos lá, né? Aleluia, para não ficar nas minhas palavras ainda, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, versículo 9. Aleluia, e disse ela, certamente irei, aleluia, contigo, porém não será, aleluia, tua a honra pelo caminho que levais. Aleluia, pois as mãos de uma mulher, o Senhor venderá a Cícera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para, aleluia, Quedes. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sabe qual é o segredo, aleluia, na manhã desse dia? Porque eu e você levantamos e fomos. Aleluia, mesmo que ela já sabia que, aleluia, a vitória não viria pela mão de Baraque. Aleluia, né? Viria pela mão de uma mulher. Mas mesmo assim, se Deus falou com ela, aleluia, ela pegou e foi. Ela não deixou com que Baraque ele fosse sozinho. Aleluia, né? Qual era a diferença, igreja? Aleluia, entre Baraque e ir com 10 mil homens, aleluia, alabanchuricando, e entre Baraque e ir, aleluia, com uma juíza. Qual era a diferença? Aleluia, entre 10 mil homens, aleluia, entre uma mulher. Qual era a diferença? A diferença, aleluia, que eu creio, né? Que ele olhava para ela agora de uma maneira diferente. Aleluia, ele cria, né? Ele creu no coração dele. Aleluia, que se ela tivesse com ele, ele venceria a batalha. Aleluia, ele creu no coração dele que ela tinha que estar com ele. Mas na verdade, ele tinha que chamar era o Senhor para ir para a guerra juntamente com ele. Aleluia, era o Senhor que ele tinha que chamar. Aleluia, mas não, louvar não é assim, comigo e contigo, né? Às vezes a gente queremos o homem ao nosso lado, queremos a mulher ao nosso lado, deixamos de fazer muitas coisas do Senhor, porque queremos alguém ao nosso lado, e nós esquecemos que a todo tempo, quem está no meu lado e no teu lado é o Senhor, que nunca te desamparou, igreja, aleluia, nunca te desamparou. A Bíblia vai dizer, aleluia, né? Lucas capítulo 1, aleluia, versículo 37, que vai nos dizer porque para Deus nada é impossível. Aleluia, eu falei essa semana na igreja, porque para Deus nada é impossível, sabe por causa de quê? Porque, aleluia, né? Zacarias, ele duvidou quando o anjo do Senhor apareceu para ele, para entregar uma promessa. E Débora agora, ela vai até Baraque diante de uma promessa, porque o Senhor falou, vai lá, fala para ele, profetiza para ele, eu estou entregando a promessa na mão dele. A promessa não era para vir pela mão da mulher, a promessa era para vir pela mão de Baraque. Mas Baraque, aleluia, ele duvidou. Aleluia, ele queria a mulher do lado dele. Ele queria, aleluia, né, a profetisa do lado dele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O homem com 10 mil, a Bíblia vai dizer, aleluia, você pode olhar, né, lá no versículo, aleluia, 13, aleluia, né, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, a Bíblia vai dizer que agora ele vai, e que aqueles homens, né, 900, aleluia, homens, eles morreram a fio da espada. Eles morreram a fio da espada, igreja. Oh, o Espírito Santo de Deus, aleluia, né? Porque agora Débora foi com ele, Débora entrega a profecia para ele, aleluia, né? Louvado seja o nome do Senhor. Débora entrega a profecia para ele, aleluia, e agora ele foi. Mas do jeito que aquela profetisa falou, aconteceu. Você pode não ter nada, mas vai ter gente que vai estar, aleluia, com inveja do meu e do teu dom.
Porque Deus, aleluia, através da aleluia, primeiramente o Senhor, que Ele está no céu e você está na terra, mas através das tuas mãos, Deus, Ele vai fazer. Eu tenho falado, aleluia, dentro da casa do Senhor, né, aleluia, porque muitos têm falado, não, é o Senhor sim, é Ele que faz, Ele faz tudo, igreja. O Senhor, Ele faz tudo, mas Deus, Ele precisa de gente na terra para poder fazer. Aleluia, Ele precisa, aleluia. Se chegar alguém até você aqui agora, ó, aleluia, fulano está te chamando para você lá na casa fazer uma oração. O Senhor vai descer do céu para ir lá fazer oração? Não. Ele só vai te capacitar, te dar força, e você vai até a casa da pessoa pela misericórdia de Deus, que nós não somos nada. Lá nós vamos invocar o nome do Senhor, e lá o Senhor vai trabalhar e vai dar vitória. Aleluia. E assim o Senhor, Ele continuou trabalhando, igreja. O que o Senhor falou contigo vai se cumprir. Pode demorar. Aleluia. Muitas das vezes, né? O tempo, ele é o nosso inimigo, né? Porque vai passando, o tempo vai passando, vem ano, vai ano, vem ano, vem ano. Aleluia, né? A Bíblia vai dizer lá no livro de Provérbios, capítulo 12, se não me fala a memória, versículo 13. Aleluia, que a esperança demorada, ela enfraquece o meu e o teu coração. Aleluia, então o teu coração muitas das vezes, aleluia, vai ficar bombardeado, aleluia, né? Vai entristecer, será que eu vou conseguir? Aleluia, será que Deus vai fazer? Porque o tempo está passando, igreja, e eu não estou vendo nada acontecer. Aquele que eu achei que eu podia confiar, eu não posso confiar, porque aquele que eu achei que poderia estar do meu lado, não está. Então, com isso, o tempo está passando, aleluia, eu era uma menina, hoje eu já não sou mais. Já estou, aleluia, indo para os meus 50 anos. Aleluia, aí como é que fica? Aleluia, então meu coração vai começar a ficar bombardeado. Aleluia, vai ficar. Muitas das vezes nós ficamos, aleluia, né? Com os nervos à flor da pele. É uma coisa, é outra, é uma coisa, é outra, uma coisa, é outra. Aleluia, mas aleluia. Aí quando você fecha teus olhos, aí você olha, você vê que Deus, Ele fez você passar pela guerra. Quantas guerras nós enfrentamos. Aí os outros olham assim para você hoje, né? Aleluia! Quantos Cícero tá te olhando hoje, né? E tá achando, né? Aleluia, aquilo ali não é nada. Aquilo ali não foi nada. Mas mal sabe, aleluia, esse Cícero que tá te olhando. Quanto choro foi. Quantas lutas foram, aleluia, para você se manter de pé. Quantos, aleluia, ou quantas decepções, quantas adversidades para você ficar de pé. Aleluia, quando eu olho para essa palavra eu vejo, né? Quantas mães lutam pela tua casa, quantas esposas lutam pelos seus maridos. Aleluia, quanta família, aleluia, tem lutado pelos seus. Quantos? Aleluia, o Senhor falando comigo e contigo nessa manhã. Aleluia, quantos? Aleluia, é Deus falando contigo. A esperança demorada, ela enfraquece o meu e o teu coração, mas o desejo, ele é chegado. É a árvore da vida. Sabe de coisa? Chegou aqui, né, missionária, e ali eu já estava recebendo do Senhor, quando ela falou da mulher do fluxo de sangue. Aleluia, a mulher 12 anos, aleluia, 12 anos, quem sabe também ela não estava embaixo de promessa, quem sabe aquela mulher não ficou embaixo de promessa. Quantas profetizam, né, vamos falar assim, né, aleluia, não está na Bíblia, mas quantas profetizas pode ter ido até aquela mulher? Como muitos já vieram até a gente, aleluia, profetizar, aleluia, eis que você recebe a cura, e passava um ano, e passava 2, e passava 3, meu Deus, cadê a minha cura? Não é assim, por isso que muitos desistem, alabada sub cantar a manai, porque aleluia, vai 1 ano, vai 2, vai 3, vai 4, e nada aconteceu dentro da tua casa, e o que vai te manter de pé, aleluia, a presença do Altíssimo. Porque de repente, aleluia, se você olhar para o cenário, você não vai permanecer de pé. Mas se você falar, não, aquela mulher de 12 anos, ela conseguiu, eu vou conseguir também. 12 anos se passou, ela conseguiu, eu vou conseguir também. Aleluia, aí a Bíblia vai dizer, aleluia, e vinha outra mulher, que há 18 anos, ela andou encurvada.
até o Senhor cruzar com ela. E ali, depois de 18 anos, aquela mulher deixou, aleluia, de ficar encurvada. Aleluia. E é desse jeito, igreja. A Bíblia, aleluia, vai dizer, aleluia, né? Que agora Cícera, quando ele sobe, aleluia, né? E ali ele vai para a guerra, né? Louvado seja o nome do Senhor. E aquele povo, aleluia, que estava com Cícera, né? Aleluia, morreu a fio da espada. E agora a Bíblia vai nos dizer, aleluia, que está lá entre 16, 17, 18, 19, aleluia, né? A Bíblia vai dizer que agora, aleluia, Cícera, aleluia, ele corre. Ele correu da batalha, porque para ele não tinha jeito. Imagina eu levar milhares de homens, aleluia, e aqueles homens todos morrerem, e só, aleluia, resta eu. A Bíblia vai dizer que agora ele desce do seu carro, aleluia, e corre e foge. E Baraque vai atrás, louvado seja o nome do Senhor. E Baraque agora vai atrás dele, louvado seja o nome do Senhor. Aí a Bíblia vai dizer que veio outra mulher sagaz, Jael, aleluia, essa mulher, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, interessante. Essa mulher, aleluia, ela era uma mulher da tenda inimiga. Ela não pertencia ao povo de Israel. Aleluia, ela não pertencia ao povo de Israel. E a Bíblia vai dizer, aleluia, que essa mesma mulher, que agora quando, aleluia, ele corre, que ele vai para a casa dela, para a tenda que ele entra, aleluia, né? Louvado seja Deus. E ali, aleluia, ele pede água para ela. E a Bíblia vai dizer que no lugar de água, ela dá, aleluia, um odre de leite. Oh, alabainchuricão, taramanai. Ela dá um odre de leite para ele. E agora ele tomando, aleluia, esse leite, a Bíblia vai dizer que ela pega uma coberta e ela cobre ele. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não falou lá atrás, no final, aleluia, no começo, aleluia, para Débora, que Baraque ganharia a vitória, mas aleluia, mas não seria ele? Não seria ele, seria uma mulher. Aleluia, ele poderia ganhar aquela guerra. Aleluia, para mim, ele já foi vitorioso. Porque a Bíblia vai dizer que ele derrubou, né? Ele, o teu soldado, 900 homens, ele derrubou aqueles homens. Ele derrubou a fio da espada. Então, para mim, só faltava um, ele foi vitorioso. Mas só que o Senhor falou que, aleluia, que, louvado seja Deus, né? Que Cícera, que a mão de Cícera, que a vitória de Cícera não viria pelas mãos dele, que teria que vir pela mão de uma mulher. Então, se o Senhor falou, vai se cumprir. E ali se cumpriu. Aí agora a Bíblia vai dizer que ele entra, né? Aleluia, na tenda de Jael. Jael, aleluia, já ali, né? Esperando, aleluia, né? Porque estava vendo tudo que estava acontecendo. Ainda que o povo estava cativo, creio eu, que não, esse povo ainda é um povo vitorioso. Porque ainda tem povo que ora, ainda tem povo que busca no meio, aleluia, de pessoas impuras, de pessoas que não buscam. Ainda tem, aleluia, pode ter alguns, aleluia, né? De qualquer jeito, mas ainda tem pessoas fiel ao Senhor. Ainda tem pessoas que temem o Senhor. Ainda tem pessoas que andam na obediência. Ainda tem pessoa, aleluia, como Débora na terra, do remanescente, né? Aleluia, louvado seja Deus. Então a vida de uma mulher, aleluia, né? Uma mulher casada, né? Às vezes eu vejo, aleluia, né? Tanta gente dentro da casa do Senhor. Igreja, desde que eu me entendo como gente, aleluia, né? Tá, a missionária que não me deixa mentir. Desde que eu me entendo como gente, aleluia, né? Eu fazia as primeiras coisas, aleluia, e quando dava a hora eu já estava ali.
aleluia, na casa do Senhor, independente de quem eu ia encontrar comigo e de como estava o meu cenário, até o dia de hoje. Igreja, eu quero te dizer que eu não tenho mais aquele vigor de antigamente, né? Era todo dia a gente lá no Monte da Pedreira, né? Lá de Inhaúma. Eu não tenho mais esse vigor, mas o vigor continua. Aleluia, eu limpo a casa, eu faço a comida. Quando meu marido chega às 6:30 da noite, a janta dele está pronta. E 6:30 eu estou indo para a igreja abrir as portas do Senhor. Aleluia, o tempo passou. Aleluia, mas o compromisso continuou. O compromisso continuou, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. O compromisso continuou. Aleluia, porque ainda tem remanescente na terra. Aleluia, aqui nessa manhã ainda tem remanescente. Aqui nessa manhã, aleluia, Deus, Ele preparou você para entrar, aleluia, né? Louvado seja o nome do Senhor, juntamente com o Senhor. O Senhor, Ele te preparou nessa manhã. Você largou teus afazeres, um sol lindo, maravilhoso como esse, né? Meu filho daqui a pouco ainda vai trabalhar, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, e veio. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque ainda tem, igreja, remanescente na terra. Aleluia, pode ter aquele lá fora ainda que não está te dando nada, mas o que está dentro da tua casa tem que ver a tua diferença. O que está dentro da... Aleluia! O que está lá, aleluia, o que está na casa tem que ver a tua diferença. E outra vez vereis entre aquele que serve e o que não serve. Aleluia. E agora a Bíblia vai dizer que Jael, aleluia, pega uma estaca, né? Nós vemos que uma estaca, né, é uma vara. Aquela mulher era uma mulher experiente. Por que ela era experiente? Aleluia, né? Porque quando eles vão, né? Muita gente vão para o monte, eles preparam a tenda, né? E ali aí a Bíblia vai dizer que agora ela vai lá, prepara, né? Pega a estaca e o martelo. Aleluia, o martelo serve para martelar e a estaca serve para fincar. Aleluia, aonde você está firmando a tua estaca nessa manhã? Aonde você está firmando a tua estaca na manhã desse dia? Ela já estava com a estaca preparada. Aleluia, porque creio eu, igreja. Aleluia, isso não está na Bíblia, creio eu. Quando tem as guerras, muitos, aleluia, já ficam como? Preparado. Então, aleluia, creio eu que ela já sabia da notícia de guerra. E ali ela se preparou. Se acontecer alguma coisa, eu vou pegar essa estaca e vou pegar esse martelo. Aí agora, né, o homem entra dentro da casa, dentro da tenda, e ali ela pega e espera, né? Foi tudo preparado. Ela esperou, né? E ele estava cansado da guerra. E agora, né? Ela cobre ele, dá o leite. Um odre, a Bíblia vai dizer que ela prepara. Ele pede água e ela dá um odre de leite. E ele toma e ela cobre ele e ele vai deitar. Aí no final ele fala para ela, versículo 20, a gente vai terminar. Aleluia, versículo 20. Glória a Jesus, deixa eu ver se é aqui. Aleluia. E ele lhe disse, aleluia, porteei a porta da tenda e há de ser que se alguém vier a te perguntar, e diz-lhe, aqui alguém responde, tu, então não, aleluia, então Jael, mulher de Eber, aleluia, tomou uma estaca da tenda e lançou a mão do martelo e foi-se mansamente a ele cravou a estaca na fonte e a pregou na terra, estando ele, porém, carregado de um
profundo sono. E já cansado, assim morreu. Ou seja, ele estava cansado da guerra. Uma hora, o inimigo, ele se cansa de você. Uma hora, o inimigo, ele vai se cansar de você. Aí eu vou parar, né? A Bíblia vai dizer que Cícera, ele já estava cansado de guerrear, de correr. Ele viu que os carros, né? Aleluia, né? Aqueles 900 carros, aqueles homens todinhos que estavam levando, né? Eles morreram. Todo mundo morreu, só restou ele. Só restou ele. Aí você imagina, aleluia, né? Quando o blindado sobe na comunidade. Aleluia, quantos não corre? Porque o blindado, ele é um carro de porte, né? Que ele atua, que ele pega, aleluia, balas, né? Louvado, não é um carro comum. Né? Se eu passar, aleluia, né, no meu carro comum, ele vai tomar tiro, vários tiros, vai ficar cravado de bala. Então a Bíblia vai dizer, aleluia, que aleluia, Baraque, ele temeu por isso, porque, né, carros de ferro, né? Então é o significado, né? Aleluia, carro de combate, carro de guerra. Aleluia, você está guerreando contra quem nessa manhã? Eu estou guerreando contra o quê? Aleluia, eu estou guerreando, aleluia, porque a potestade, igreja, que vai se levantar de manhã, de dia, de noite, vai tirar meu sono, para tirar a tua paz, para tirar o teu sossego, aleluia, mas você vai se levantar e o nome do Senhor vai ser glorificado. E a Bíblia, aleluia, vai dizer que agora aquele homem morreu. E agora Jael, aleluia, né? Quando vem Baraque, Jael, aleluia, aqui, quem você está procurando? Entra aqui, ó. Ela adiantou o trabalho de Jael. Aleluia. É o Senhor falando contigo na manhã desse dia. Aquela mulher era uma mulher cananeia. Ela era uma mulher que ela não fazia parte do povo do Senhor. Mas Deus, a Bíblia vai dizer que Deus, né? Na Bíblia diz tudo, que Deus escolheu ela. Deus, ele escolheu Jael, aleluia, né? Que não falava a mesma língua que eu e você, mas ele escolheu ela, aleluia, para poder abençoar o povo de Israel, porque o povo de Israel já estava 20 anos, aleluia, cativo e oprimido, aleluia, por diversas coisas. Aí a Bíblia fala que quando o povo ele ia lá para poder plantar, vinha outro, aleluia, e colhia. Toda a plantação que ele fazia, vinha outro e colhia, aleluia. Ou seja, resumindo, quem plantou não colheu, e quem não plantou foi o que colheu. Né, assim? Quem plantou não colheu. E quem não plantou, aleluia, Miguel. E quem não plantou foi o que colheu. Igreja, às vezes eu olho assim, né? O diabo, ele bota para você desistir do teu cenário. Aí eu falo assim, Senhor, já se passaram 30 anos. Eu não posso desistir agora. Por mim eu parava agora, né? O cansaço me atingiu, né? Eu disse assim, ele cantou aqui, não foi? Ou não? Cantou, acho que foi, não foi? Eu acho que foi. Aleluia, por mim eu parava agora. Aí eu escuto assim, ó. Aleluia, aí o Senhor fala assim, por que você vai se desacelerar? Agora que você já está lá no final, você vai deixar vir outro e pegar tudo aquilo que você está plantando desde lá do começo até o final, filha. Aleluia, desde o começo até o final. Às vezes eu olho, eu falo, Senhor, não dá mais não, Senhor. O que é melhor? É você pegar plantado ou você ter que plantar? Aleluia, o que é melhor? Você, aleluia, já vai pegar cuidado ou você tem que começar a cuidar? Você tem que lapidar. Igreja, lapidação dói. A lapidação do Senhor, principalmente. A lapidação do homem, ela já dói na alma, ela dói na carne, ela traz ferida, ela traz mágoa. Aleluia! Glória a Deus! Ela dói, igreja. Aí o Senhor, aleluia, depois de tudo isso, eu vou entregar
os meus pontos. Você vai entregar os teus pontos. Aleluia, para o adversário da tua alma, igreja. Você vai entregar, aleluia, uma luta terrível. E daqui a pouco aí Deus, aleluia, e o ano vai passando, você não vai vendo quantos anos levou, aleluia, para milhares e milhares de pessoas que eu conheço, hoje ter suas liberdades. Quantos anos levaram, aleluia, para Deus trabalhar. Deus, ele fizesse promessa. Deus, ele é um Deus de promessa. E vai ter promessas que Deus, ele está me fazendo, que agora eu vou ter que ficar muda, ficar calada. A experiência você vai tendo com Deus. A palavra tem muita coisa. A palavra é rica, né? Muitas das vezes a gente ia lá, aleluia, e começava a ler a palavra, e você falava do teu filho, do teu marido, de Cicrano, de Beltrano, e ali, isso aí você vai aprendendo com o tempo. Aleluia, a palavra é muito rica, porque muitas das vezes vai ter irmão do teu lado, que vai para estar na casa do Senhor, mas ele já, aleluia, já sabe que quando você tiver a tua oportunidade, você vai falar do papagaio, do periquito, de dentro da tua casa, menos da palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aí o Senhor fala, aleluia, depois de tantos anos, você vai entregar teus pontos agora? Aleluia, faz sozinho, mas faz. Vai sozinho, mas vai. Aleluia, chora, mas vai. Chora, porque daqui a pouco Deus, ele vai agir. Não sei quanto tempo vai durar, mas Deus, ele vai agir. Deus, ele falou, aleluia, que ele não ia sair perdedor. Deus, ele falou que Baraque, ele ia sair vitorioso. Só não falou que a vitória seria pela mão dele. Que a vitória viria da mão da mulher. Aleluia, mas Baraque, ele, se você parar para perceber a palavra, ele limpou. Aleluia. Ele matou milhares e milhares de homens, juntamente com o povo dele. E para a mulher só restou um. Aí a Bíblia agora vai dizer que aquela mulher vai, ela pega a estaca, né, quando aquele homem está dormindo, né, e vai lá, finca na cabeça do homem, e pega um martelo, aleluia, e bate. Aleluia, ele fica preso com a cabeça na terra, ou seja, no chão. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus fala ou não fala? Deus faz ou não faz? Aleluia. Deus faz, igreja. Deus ainda faz. Na minha e na tua vida, Deus ainda faz. Aleluia. Né? E a Bíblia vai dizer que aquela mulher, mesmo ela não sendo israelita, ela cooperou com o povo de Israel. Porque ela não queria guerra naquela cidade dela. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas das vezes a gente não queremos cooperar com as coisas. E Deus, ele fala, quando você coopera, eu vejo. Quando você coopera, você vai ver o teu agir. Quando eu coopero, eu vejo o agir de Deus. Quando eu coopero, eu vejo Deus trabalhar. Quando eu coopero, eu vejo Deus operar. Eu vejo o Senhor falando que nessa manhã você vai ver. Deus, ele falou, aleluia, às vezes a gente olha uma igreja lotada, mas Deus, ele fala que você vai ver, igreja. Coisa linda é você buscar e você não ficar aqui sozinha. Porque, aleluia, eu falei, vou subir cedo, né? Porque, aleluia, né? Consagração, geralmente, na festividade não tem lugar, né? Eu falei, eu sempre sou atrasada. Aleluia, coisa linda é Deus não deixar aquele, aleluia, que tem responsabilidade de ficar sozinho. Louvado seja o nome do Senhor sozinho. Louvado seja Deus. Aí Deus enviou uma criança, Senhor, será que vai terminar? Eu vou estar sozinho? Não. Deus, ele foi lá, enviou. Aleluia. Aí o Senhor fala, né? Aleluia, gente, meu Deus, eu pensei que fulano vinha, que Beltrano vinha, que Cicrano vinha. Aí o Senhor fala, minha filha, aleluia, você contou comigo? Aleluia, porque eu fui o primeiro a chegar. Eu fui o primeiro convidado. Gustavo louvou aqui. Eu amo esse louvor, o diácono Gustavo. Eu só não sei louvar, né? Por isso tudo aqui é dele, aleluia. Aqui quem brilha é ele, a glória é dele, a honra é dele. Tudo é para ele, igreja. Aí eu quero te dizer para me terminar, aleluia, que nada acontece da noite para o dia. Nada acontece, aleluia, da noite para o dia, Miguel. Aleluia, hoje você estuda, hoje você planta um pouquinho ali, você planta alabanchuri andaracandarábia, alabada subcantaramanai, manto de marabia súbia. Hoje você vai plantar um pouco aqui, você vai plantar um pouco ali, aleluia, e daqui uns anos você vai ver a colheita de Deus. Daqui uns anos você vai ver a colheita de Deus.
Aleluia, né? O diácono Gustavo estava aqui falando, né? Eu estava ali ligadinha no Senhor, né? E ali eu falo, às vezes a gente brinca lá em casa quando o vaso entrega uma profecia, né? Aleluia, falecido Silvio, né? Hoje eu estava tomando banho no banheiro e eu lembrava das profecias do falecido Silvio, né? Aleluia, né? Às vezes eu falo, meu Deus, tudo que aquele homem de Deus falou se cumpriu. Quantas coisas lindas aconteceu. Aleluia, aquele homem, aleluia, me ensinou muita coisa. Ensinou meu filho a bater pandeiro, né? Ensinou a palavra o meu filho, né? Ia lá para minha casa, me ajudava. No período dele final também ajudei muito ele, né? E ali quando, assim que meu marido comprou aquela casa, né, ele perdeu a perna, e ali eu falei assim, né, e ele não implicava com o Silvio, falei, agora vai dar, né, para você poder caminhar de cadeira de roda na minha casa, porque a casa é grande, né, era não é, que eu moro lá, né, e ali, quando ele, no período que ele perdeu a sua perna, foi assim que a gente comprou lá. E ele ainda ficou, e foi uns tempos na minha casa. Eu pegava, e quem pegava ele era o meu esposo. Ia lá na 21, pegava ele e trazia ele de cadeira de roda para ele subir. E hoje eu falo, né, quando alguém entrega, né, ou amanhã ou depois, porque eu creio, né, eu já estou cansada, né, a gente cansa desse lugar. Mas é aqui que a gente tem que ficar por enquanto, até Deus nos exaltar. E ali hoje eu olho para os meus filhos e eu falo, ó, aleluia! Eu estou, aleluia, esperando hoje, primeiramente, em Deus, e estou investindo nos meus filhos. O meu papel hoje é o papel de Débora. É eu orar ao Senhor, clamar ao Senhor e deixar eles na mão do Senhor, porque, aleluia, né? A próxima casa vai vir agora da mão dos meus filhos, porque a gente já colhemos, né? Aleluia. E agora a gente plantamos. Aleluia. Agora, daqui mais uns anos, que eu não sei quanto tempo vai levar, mas isso não me importa. Aleluia, né? Vai ser agora pela mão dos meus filhos, da minha filha, né? Que a gente vai sair desse lugar. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei quanto tempo vai durar. Eu só sei que eu tenho que fazer só a minha parte. É estar na casa do Senhor, é fazer a vontade de Deus em espírito e em verdade, é subir monte, é descer monte e botar nossos filhos na mão do Senhor. Aleluia, porque a nossa promessa, aleluia, missionária, vai vir através dos nossos filhos hoje. Assim diz o Senhor. Porque se você olhar, você está sem recurso para isso. Alabada subcantaramanai. Mas eles que estão começando agora, é eles que Deus vai honrar agora. Mas para o Senhor honrar, aleluia, Deus, aleluia, ele faz o quê? Bota a Débora na terra, para que Débora venha orar, para que a tua casa venha ficar de pé. Aleluia, e a casa vai ficar de pé, né? Aleluia, aí a casa vai ficar de pé, igreja. É por isso que Deus ele levantou a Débora nessa manhã. A Débora, né, passou por isso, passou por aquilo outro. Quantas Débora passaram? Umas permaneceram e as outras não. Aleluia, mas as que vão permanecer vão ver o agir do Senhor. Hoje eu falo para Deus, Senhor, aleluia, eu sei que, aleluia, de mim mesma, do meu esposo, agora não tem recurso, mas o recurso o Senhor já me enviou. E agora o recurso vai vir pelas mãos, aleluia, da nova geração da nossa casa que está vindo agora. Deus, ele fizesse promessa. Aleluia, vim da 29, fui para 16, estou lá na Angra dos Reis. Aleluia, não foi da noite para o dia. E agora, aleluia, o Senhor tem feito promessa. E eu sei que a promessa vai vir, sabe de coisa? Eu sei que vai vir, mas não é no meu tempo. Porque a Bíblia vai dizer que é um tempo determinado para todas as coisas. Então o tempo vai vir. O tempo de Débora reinar, aleluia, chegou. E Débora reinou durante 40 anos. E o povo foi vitorioso. Aleluia! Os que ficaram em rebeldia ficou. E os que entraram na bênção entrou. Então eu quero estar na bênção, igreja. Eu quero estar na bênção, né? Aí você vai olhar, meu Deus, não tem como. Você vai fazer, aleluia, aí eu termino. Você vai fazer, né? Vai fazer uma pesquisa aqui, uma pesquisa ali. Às vezes do nada, né? Tu passa, aí às vezes é de bobeira, né? Eu falo que é de bobeira. Eu vou lá, pego o telefone e ligo para casa. Quando vai ver, 400 mil. Sabe de coisa? Eu falo, meu Deus, que é isso? 400 mil. Aí fui ver uma casa, fomos sonhar, né? Aleluia, foi até meu mais novo. Né? Uma casa lá embaixo.
lá no final, aleluia, né? Acho que era Aracajá ali, que tem a Sono Leve, uma loja bonita, por ali. Aí eu acho que era 500 ou 600 mil. Que casa! Que casa! Aí eu falei assim, Senhor, eu sei que pelo meu marido não tem recurso. Eu estou investindo no Senhor e estou investindo todas as minhas moedas. Aleluia, ou seja, todas as minhas orações, aleluia, no que está chegando agora. É o teu caso e o meu caso. A gente plantamos e agora, aleluia, o nosso tempo é só orar. Orar, entregar propósito, aleluia, entregar na mão do Senhor, porque é o Deus que botou, faz outras coisas. Mas para mim ficar no lugar de Débora, aleluia, eu só preciso buscar. Buscar com sabedoria, buscar com entendimento. Aleluia, eu preciso buscar. Aleluia, eu preciso buscar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu preciso buscar. Para que Deus ele venha trabalhar. Para que Deus ele venha agir, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje eu tenho entendido, aleluia, que você como Débora, como, aleluia, uma juíza, profetisa, uma mulher, aleluia, né, que parava, aleluia, para aconselhar o povo. Isso não é para qualquer pessoa. Isso não é para qualquer mulher. Isso não é para qualquer homem, não é? Não é, pastora? Isso não é para qualquer homem, não é para qualquer pessoa, porque você lidar com o povo é complicado. Aleluia, é demais, é difícil. Aleluia, mas essa mulher ela teve todas essas qualidades maravilhosas. Então, na manhã desse dia, é o Senhor falando, aleluia, investe nas tuas qualidades que você está hoje. Investe nas tuas qualidades que você está hoje. Investe nas tuas qualidades que você está hoje. Não importa o tempo, aleluia, o processo, quanto tempo ele vai durar. Eu só quero te dizer que se Deus ele te prometeu, ele vai ser fiel para cumprir na tua vida. Se ele fez a promessa, igreja, pode passar os céus e a terra, mas a palavra de Deus ela não vai passar. A palavra do Senhor não vai voltar vazia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aquele homem, ele foi destruído. Aleluia, né? E Débora saiu vitoriosa. Aleluia, louvado seja Deus. Baraque também saiu vitorioso. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, qual é, na manhã desse dia, a vitória que eu preciso sair vitoriosa? Qual é a minha vitória? Aleluia, qual é a tua vitória nessa manhã? Aleluia, qual é a tua vitória? Aleluia, o Senhor falando para você. São mulheres maravilhosas. Aleluia, Sunamita. Aleluia, ela não pediu nada. Aleluia, aquele homem de Deus, Eliseu. E ela fez o quarto para Eliseu. E ali todo mundo já conhece a história. E ali Sunamita, ela saiu daquela história vitoriosa. Aleluia, aquele homem de Deus, ele prometeu um filho. O filho morreu. E ela ali ficou como Débora, na promessa. A promessa de Débora foi chegar até Baraque. Aleluia, a promessa de Débora foi falar para Baraque que Baraque iria vencer a guerra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aleluia, glória a Deus, é o Senhor falando para você, você vai vencer a guerra. Aleluia, para você vencer a guerra. Eu costumo dizer que guerra a gente não vence dentro de casa. Guerra você não vence dentro de casa. Guerra você vence a guerra guerreando. Guerra você vence a guerra na peleja. Você pelejando. Você está pelejando, igreja. Aleluia, para você vencer a tua guerra. Quantos olham para a minha vida hoje, muitos não entendem nada. E outros olham, acham que é facinho. São 30 anos de casada. Acha que é facinho, né? Que eu tô ali embaixo hoje, que foi da noite pro dia. São 30 anos. Esse ano faz 18 anos que eu tô morando lá embaixo. Aleluia. Quanto tempo eu não passei? Aleluia. Morando lá em cima, na 29, lá no final né? Da caixa d'água, da rua A. Quanto tempo eu não morei na caixa d'água? Depois foi 10 anos na 16. Aleluia. E às vezes é da noite pro dia, não. Aleluia. Faça como a Débora. Faça como ela. Não desista dos teus sonhos assim fácil, não. Entrega na mão do Senhor, só faz. Aleluia. E não olha para quem está do teu lado. Poderia, aleluia, né? Ter bastante gente, mas não olha, não.
Hoje eu não tenho olhado para nada, hoje eu só estou olhando para a minha vida. Porque todos aqueles que eu fiquei olhando, aleluia, cooperou, aleluia, para mim não ficar de pé. E hoje eu aprendi que o meu alvo é Cristo, que o teu alvo é o Senhor, que é Ele que vai lá na tua casa, vai trabalhar, vai agir, vai entrar, vai curar, vai operar e vai fazer. É assim diz o Senhor, igreja, na manhã desse dia, e assim eu quero agradecer, né, a minha oportunidade, a esse ministério, se é aquilo que eu não falei, que o Espírito Santo de Deus, ele possa falar o teu coração na manhã desse dia, que Deus, ele possa agir, que você saia daqui como uma guerreira, como uma vitoriosa em Cristo Jesus. Aleluia, recebe na manhã desse dia, porque fiel é aquele que te prometeu. Você sabe que a estaca, ela possa até entrar. Aleluia. Ela fere. Tem estaca que vai entrar, vai ferir, e outras vai matar. Né? Aleluia. Vai matar. Eu não vou mais. Foi até aqui. Aleluia. Aleluia. Vai matar. Mas aqueles que vão continuar, vai continuar ferido. Ferido, chorando, gemendo, alabanchuri andaracandarábia, gemendo, mas glorificando o nome do Senhor. Glorificando o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.